Olá pessoal, sou novamente Yara Silva, estudante de letra do campus de Bacabal, Universidade Estadual do Maranhão. Hoje trago a vocês meu quarto vídeo, cujo tema é metodologias de ensino usado pelos professores durante a pandemia. Bom, existe um elemento que é fundamental da gente repensar, que é a oportunidade do professor estar se reinventando todos os dias perante esses desafios e adversidades. No contexto de pandemia, muitos professores foram obrigados a se reinventarem e buscar entender as plataformas digitais para poder trabalhar a partir delas. Muitos professores descobriram aplicativos, descobriram novos recursos de estar passando aula nesse momento remoto, mas sabemos que o tempo de aprendizado deles sobre essas plataformas foram pouco tempo, foi um tempo muito curto, né? E também vale ressaltar que eu tenho professores que são tidos como heróis, né? Porque nem todos os alunos têm a mesma oportunidade que os demais. Tipo, alguns alunos eles não têm acesso a tecnologias, aparelho celular, computador, internet. Então, o professor, ele muitas vezes saía da sua casa e se deslocava até a casa dos alunos para levarem os conteúdos impressos. E eu admiro esse tipo de professor, porque não é porque você não tem aquela condição que você não vai estudar, né? Então, eu acho muito lindo. E, inclusive, eu quero parabenizar todos os professores que foram, digamos, heróis, né? Nessa era pandêmica. O que seria deles sem... O que seria da gente sem eles? Inclusive, quero deixar um beijo para todos os meus professores. Amo vocês. Então, o objetivo da minha fala hoje é indicar algumas ações que são decorrentes do uso desses recursos. Então, vamos pensar aqui em algumas plataformas muito usadas, como o Google Meet, o Zoom, o Google Classroom, eu acho que é assim que eu pronuncio, gente, sou horrível em inglês. O Moodle, que esses aplicativos eles são lugares onde a gente, de forma geral, conseguiu dar aula de forma remota, de um jeito bem mais fácil e simples. São aplicativos que são fáceis de usar, é fácil de hospedar um material didático ali e realizar uma interface entre alunos de forma síncrona, ou seja, de conseguir falar com eles ao vivo, né? Cara a cara, ali no tempo real. Porém, muitos professores, eles estavam vivendo e ainda vivem esse momento muito difícil, né? Porque não é fácil, assim, reinventando todos os dias uma forma nova de ensino. Todo dia uma nova forma de ensinar, de avaliar o seu aluno. Sabemos que não é nada fácil e eu tenho até algumas indicações para esses professores. A primeira delas é saber, entender que falar de metodologias ativas significa em levar em conta o aprendizado do aluno, ou seja, o aluno aprende mais e se mobiliza mais quando ele é mobilizado a aprender de forma ativa, sabe? Não que seja daquele jeito que o aluno é sempre o espectador, que o professor só fala e o aluno só escuta. Então, o ensino focado apenas na oralidade do professor, que a gente conhece como aula expositiva, sabemos que hoje, com o avanço da neurociência e da ciência educativa, que o aluno só escutando o professor mobiliza uma parte muito pequena do aprendizado do aluno. Então, quando o professor fala e acredita que ele dando aula de uma forma expositiva, ele está ensinando, está enganado. Isso de aula expositiva é uma crença ultrapassada, nós já sabemos, e que ela é insuficiente no aprendizado, tanto presencial e tanto como remoto. Então, um caminho bem importante, também papel não somente do professor, mas também como do aluno, é que esse aluno ele possa
se prepara antes da aula, lendo o PDF que o professor mandou, assistindo videoaulas daquele assunto, assistindo documentários ou filmes, e que logo depois da aula eles têm uma atividade, talvez tenha até mais facilidade de respondê-la, porque já mastigou bem o assunto. Vamos supor, se a aula ela dura uma hora, não necessariamente o professor tem que estar falando ali uma hora, sem parar, explicando o conteúdo. E depois deixando alguma atividade repetitiva. É chato, gente, é muito chato. Agora vai aí uma dica bem legal, já que estamos nessa nova metodologia de ensino remota. É possível que os professores indiquem links de documentários, filmes, videoaulas produzidas por outros profissionais, antes do momento síncrono. Reservar, sim, uma parte dessa aula para que ela seja questões de expositiva, com a interação dos alunos, mas também uma parte dessa aula para que os alunos possam realizar atividades. É fundamental que os professores eles se reinventem as suas metodologias de ensino diárias, né? Porque todo dia nos deparamos com uma nova situação, com as diversidades, como citado antes, né? Nem todo aluno aprende da mesma forma que o outro colega. Então, só para terminar aqui o vídeo, eu quero ressaltar uma parte muito importante que todos nós esperamos que seja realmente praticado pelas instituições de ensino, que é que a escola tenha uma proximidade maior com os pais dos alunos e com os alunos, que a escola ela ofereça um suporte para que esses pais e responsáveis tirem suas dúvidas perante essa metodologia, esse nosso novo jeito de estudo remoto, porque sabemos que as dificuldades e as dúvidas são enormes. Então é isso, pessoal. Beijo, até mais. Fiquem agora com a Ana. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Vitória. Eu vou dar prosseguimento à fala da minha colega Yara. Bem, eu vou falar basicamente sobre esse prosseguimento, né, em relação à metodologia aplicada pelo professor durante esses tempos de pandemia, certo? A gente sabe que com essa pandemia do Covid-19 trouxe diversos ajustes em diversos eixos, né? Seja econômico, político, e na educação não seria diferente. Bem, os professores eles tiveram que reinventar sua forma de trabalhar, ou seja, a forma que eles conduzem os seus conteúdos dentro da sala de aula. O que antes era abordado no presencial, né, que era totalmente habitual, passou a ser totalmente novo, né, em uma realidade muito diferente por meio dos mecanismos digitais, né, que estão sendo utilizados na atualidade. Por meio da utilização de ferramentas digitais como o Google Classroom, o YouTube, o Hangouts, o WhatsApp, dentre outras plataformas que vêm auxiliando nessa transmissão de conhecimento durante esse período pandêmico. Bem, gente, a Constituição Brasileira de 1988 relata que a educação é um direito de todos e é um dever do Estado e da família. Ou seja, todos os cidadãos eles têm os direitos de aprender, né, de adquirir conhecimento intelectual, ou seja, de adquirir criticidade, para que ele possa não só adquirir esse conhecimento dentro da sala de aula, né, esse conhecimento relacionado ao senso crítico, mas que isso sirva de parâmetro dele, para resolver outras questões relacionadas à vida adulta e à maneira de se relacionar na sociedade, certo? Gente, no entanto, os professores eles têm se sobrecarregado com esse ideário de oferecer uma educação de qualidade, certo, aos seus alunos durante esse período pandêmico. Isso tudo por quê? Porque muitos professores, mesmo se reinventando,
adotando essa forma digital, né, de transmitir a sua aula, o seu conhecimento, né, que ele já adquiriu ao longo do tempo, mas ele não tem essa afinidade com as ferramentas digitais, né, não tem afinidade com tablets, celulares, enfim. E isso dificulta a forma com que ele vai transmitir o conhecimento aos seus alunos, certo? Bem como não existe um suporte necessário aos seus alunos, e como não existe esse suporte necessário aos seus alunos, porque nem todos os alunos da rede pública, eles têm, por exemplo, celular em casa, um computador em casa, e isso vai dificultar significativamente esse processo de obtenção de conhecimento, né? Dificultando ainda mais o papel do professor, que é de mediar conhecimento para que o aluno possa aprender, já que o aluno vai ser o principal autor nesse processo, né? É o aluno que vai ter que adquirir essa autonomia de aprender, mas isso sendo sediado assim por essa mediação do professor, sendo norteado por isso, entendeu? E além de ter que se habituar com essas práticas das ferramentas digitais, como eu já falei anteriormente, muitos professores ainda, em algumas regiões brasileiras, estão entregando atividades na casa de cada um de seus alunos. Isso tudo porque nem todos os pais, nem todos os alunos sabem manusear esses veículos tecnológicos. E aí dificultam muito mais esse processo de ensino-aprendizagem, certo? Para não deixar o aluno com déficit de aprendizagem, esses professores, eles se colocam nesse papel empático em enviar para os seus alunos conteúdos programáticos, né, roteiros de aprendizagem, e também questionários a fim de que eles perpassem por essas fases de conhecimento, né, de desenvolvimento do conhecimento com êxito. Dentre todas essas dificuldades, muitos professores relatam que é necessário ter uma interação maior entre professores, pais e alunos, a fim de que o desenvolvimento dos seus alunos e filhos sejam eficazes, né? Seu desenvolvimento cognitivo seja alcançado com êxito, né? A educação, em relação ao professor, tem todo aquele critério, né, de carga horária presente, para que aquele tempo estimado que o professor fique na escola, mesmo não tendo aula, mas tem aquele período para o professor permanecer na escola e sanar as dúvidas dos alunos. Mas com esses problemas de internet, nem sempre ocorre, dá para sanar nesse curto período de tempo, né, de mais ou menos 8 horas de aulas, enfim. Aí é necessário ter aquela visão empática do profissional em relação àquele pai e àquele aluno, certo? Então, o professor, não nos horários essenciais dele, mas sempre que ele tiver disponibilidade de estar respondendo, ou no WhatsApp, ou em e-mails, é importantíssimo que ele sane essas dúvidas dos seus alunos para que eles não fiquem com déficit de conhecimento, com déficit acerca do conhecimento enviado para ser obtido, né? A gente sabe que esse período de pandemia, ele deixou a educação com uma forma dificílima de se trabalhar. O ensino ficou muito defasado, houve muita evasão escolar, professores sem saber o que fazer em relação tanto à didática quanto à maneira se os seus alunos estão aprendendo ou não, para fazer esses critérios de avaliação. Então, o que eu julgo importante, tudo isso vai passar, né? É necessário ter essa visão empática, ter sensibilidade, procure dialogar com o seu professor. Se você não está aprendendo em relação ao conteúdo programático, fale para ele.
Professor, tem como você explicar novamente? Tem como a gente marcar uma chamada pelo Google Meet ou determinada forma para ele aprender o conhecimento, seja lá pelo WhatsApp, dentre outros veículos? Isso é necessário para que você faça não só para adquirir conhecimento, mas para que você possa ter interação, para que você possa ter responsabilidade com a sua aprendizagem. Meu muito obrigada. Esse foi o vídeo de hoje.